Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Aqui agora eu vou compartilhar a quinta parte da série de mensagens transformacionais na epístola que escreveu o apóstolo São Paulo aos Efésios. Fique de olho no tema deste conteúdo. A maior missão de paz da história. Se sente pronto para o mergulho. A palavra de Deus, a Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Muitos benefícios advirão. A Bíblia diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristos, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Teós no mundo, cosmos. Mas agora em Cristos Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa erene paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Teós, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo evangelizou a erene paz. A vós outros que estáveis longe e erene paz, também aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Teós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristos e Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Kyrios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Teós no pneuma. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente.
as intervenções internacionais tentam implantar uma falsa paz sob o manto da opressão e da escravidão. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Jesus Cristo. Essa é a maior missão de paz da história. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, a Bíblia diz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quer saber o que os gentios eram? Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Dois fatos importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Efésios 2:11. Os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. O desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era tão grande. O casamento de um judeu com uma gentia correspondia à morte dele e imediatamente celebrava-se o ritual do enterro do moço ou da moça. Entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto para participar do culto público. Para os judeus, os gentios eram apenas combustível para o fogo do inferno. Quando Deus chamou a Abraão, ele deu um sinal na carne, a circuncisão. Não era para que os judeus se gloriassem disso, mas para que fosse uma bênção para os gentios. Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios. Israel corrompeu-se com as nações gentílicas. Ouça agora, em segundo lugar, os gentios eram espiritualmente falidos. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperanças, elpis e sem Deus no cosmos. Efésios capítulo 2, versículo 12, coloque a Bíblia em sua mente. Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo já havia descrito a terrível condição espiritual de gentios e judeus, mostrando que eles eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Agora, o apóstolo São Paulo resume essa falência espiritual dos gentios em 5 frases descritivas e negativas. Eles estavam sem Cristo.
eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias Yeshua HaMashiach. Enquanto os judeus aguardavam o Yeshua HaMashiach, eles, os gentios, não o aguardavam nem sabiam nada sobre ele. Os efésios, lá na Ásia Menor, adoravam a Diana em vez de adorar a Cristo Jesus. Eles, os efésios, viviam imersos numa escuridão espiritual. Eles, os efésios, estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Deus havia chamado a Israel e lhe dado sua lei e suas bênçãos. Eu fico pensando, a única maneira de o gentio desfrutar dessas bênçãos era se fazer um prosélito. Os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Essas alianças foram os acordos relativos à promessa do Messias Yeshua HaMashiach feitas a Abraão e a seus descendentes. Os gentios eram estranhos e estrangeiros, não havia aliança com eles. Os gentios não tinham esperança, elpis. Os gentios não tinham esperança de vitória sobre a morte, conforme registro bíblico de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. O futuro dos gentios era como uma noite sem estrelas. O mundo gentio entregava-se ao prazer desbragado, ora por não crer na eternidade epicureus, ora por viver esmagado pelo fatalismo estoicos. Os gentios viviam sem Deus, sem Teós no cosmos. Quem não tem Deus não tem esperança. Embora o apóstolo Paulo tenha usado a palavra grega ateoi, não devemos concluir que os gentios eram ateus. Eles tinham muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro, nem tinham relação alguma com ele. Seus deuses eram vingativos e caprichosos. Eles viviam sob o tacão das ameaças e debaixo da ditadura do medo. Eles não conheciam o Deus Criador, sustentador, redentor e consolador. Olhar para o futuro sem elpis, sem esperança, já é algo terrível, mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. Você sabia? Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Ouça agora, reconciliação. O que Deus fez pelos gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 2:13. Em Efésios capítulo 2, versículo 13, a expressão
mas agora faz paralelo com mas Deus de Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor ágape que nos amou, agapau. Ambos os textos falam da graciosa intervenção de Theos em favor de pecadores perdidos. Inimizade é a palavra-chave nessa sessão. Pense nisso. Primeiro, inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2, 13 a 15. E segundo, inimizade entre pecadores e Deus. Efésios 2, 16 a 18. O apóstolo Paulo descreve aqui a maior missão de paz da história. Jesus Cristo não apenas reconciliou judeus e gentios, mas pôs ambos em um corpo, a igreja. A palavra grega katalassen, reconciliação, usada pelo apóstolo Paulo, é muito sugestiva. No grego secular comum, tinha o sentido de trocar dinheiro ou trocar por dinheiro. Depois passou a representar a troca de inimizade pela amizade, ou seja, unir duas partes que estavam em conflito, katalassen, reconciliação. O apóstolo Paulo usa a palavra apokatalasso para descrever o restabelecimento das relações entre o homem e Theos, antropos e Theos. Fato digno de nota é que a iniciativa e a ação dessa reconciliação é sempre divina, nunca do antropos. Em Jesus Cristo, Theos não só estava reconciliando o mundo consigo, mas enviando seus embaixadores no mundo para rogar aos antropos que se reconciliasse com ele. Portanto, a tarefa do pregador é quebrantar o coração dos antropos à vista do coração quebrantado de Theos. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo fala aqui sobre dois tipos de inimizade. Em primeiro lugar, a inimizade entre judeus e gentios. Colossenses 2, 13 a 15. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, Irene, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo kainos, antropos, fazendo a paz. A Bíblia diz, eu acredito, Colossenses 2, 13 a 15. Pense comigo, durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios na religião, na indumentária, na dieta alimentar e nas leis. O apóstolo São Pedro resistiu ao projeto de Theos de incluir os gentios em sua agenda evangelística. Atos capítulo 10. Os judeus crentes repreenderam Petros por ter entrado na casa
de um gentio para evangelizá-lo. Atos capítulo 11. Precisou haver uma conferência dos líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios na igreja. Atos capítulo 15. Foi então que eles concluíram que tanto judeus como gentios são salvos do mesmo modo pela fé em Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. A inimizade tinha acabado. Agora, tanto judeus como gentios em Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, são um novo anthropos, kainos anthropos. Os gentios não apenas subiram para a posição dos judeus, mas ambos se tornaram algo novo, kainos e maior. É relevante o fato de a palavra novo aqui é kainos, que quer dizer novo, não apenas no tempo, mas no sentido de que traz ao mundo um novo tipo de criação, uma nova qualidade de criação que não existia antes. Antes, sem Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, os gentios estavam distantes. Efésios 2,13. Mas agora, por estarem em Jesus Cristo, se aproximaram. Efésios 2,13. Essa aproximação não se deu pelos ensinos de Jesus Cristo, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13. A Bíblia diz: eu acredito. A abolição das leis dos mandamentos, preste bastante atenção, não está em contradição com o que Cristo Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele, Jesus Cristo, aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas uma das outras. Circuncisão, sacrifícios, alimentos, regras acerca de pureza, festas, sábados. A cruz cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Quero que se lembre disso. A lei fazia distinção entre puros e impuros. Os gentios eram impuros, Levítico 11, 44 a 47. No templo havia uma parede que separava os gentios dos judeus, Atos 21, 28 a 31. Para que judeus e gentios fossem reconciliados, essa parede foi derrubada e o véu do templo foi rasgado. A maldição da lei caiu sobre Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Ele, Jesus Cristo, se fez maldição em nosso lugar. Agora, Jesus Cristo é Senhor de judeus e gentios, Romanos 10, 12 e 13. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo derrubou o muro que separava os judeus e gentios. Ainda há muros que separam uma pessoa da outra. São os muros do preconceito, das ideologias e do racismo. Em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornam um.
Jesus Cristo estabeleceu a paz, pois ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, é o príncipe da paz. Ele, Jesus Cristo, fez a paz, e ele, Jesus Cristo, proclamou a paz. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Em segundo lugar, a inimizade entre pecadores e teós, e reconciliar-se ambos em um só corpo, com teós, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, Pater, em o Espírito, pneuma. Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 18. Coloque a Bíblia em sua mente. A inimizade entre pecadores e teós. Não apenas os gentios precisam ser reconciliados com os judeus, mas ambos, judeus e gentios, precisam ser reconciliados com teós. O mesmo ensina o apóstolo Paulo. A cruz de Jesus Cristo destruiu a inimizade do antropos com teós. A cruz de Jesus Cristo matou a inimizade que existia entre o antropos e teós. A cruz de Jesus Cristo foi onde teós puniu o nosso pecado. A cruz de Jesus Cristo foi onde Deus, teós, satisfez sua justiça. A cruz de Jesus Cristo é onde nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz, somos reconciliados com teós. Pela cruz, teós é justo e ainda o nosso justificador. Não é Deus que se reconcilia com o homem, mas o antropos, que se reconcilia com teós. Pois foi o pecado que criou separação e a inimizade. A iniciativa da reconciliação, entretanto, é de teós. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo agora diz que por meio de Jesus Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2,18. Acesso é provavelmente a melhor tradução da palavra grega prosagoge. Pense nesse sentido. Nas cortes orientais havia um prosagoge que introduzia as pessoas à presença do rei. O pensamento pode ser o de considerar Jesus Cristo como o prosagoge, mas a forma da expressão na cláusula inteira sugere que antes que, por meio de, há um caminho de aproximação. Ele, Jesus Cristo, é a porta. Ele, Jesus Cristo, é o caminho para o Pai. Por intermédio dele, Jesus Cristo, os antropos, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem se aproximar com confiança
no trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 16. A Bíblia diz, eu acredito. Ouça agora unificação. Os judeus e gentios são um em Cristo Jesus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Teós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristos e Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Kyrios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Teós no pneuma. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Coloque a Bíblia em sua mente. Os judeus e gentios são um em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa três figuras para ilustrar a unidade de crentes judeus e gentios na igreja. Em primeiro lugar, ele fala sobre uma nação. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos paróicos, mas concidadão dos ágios. Efésios 2,19. Pense mentalmente. Israel era a nação escolhida de Teós, mas eles rejeitaram seu Redentor, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, e sofreram as consequências disso. O reino foi tirado deles e dado a outra nação. Mateus 21, 43. Essa outra nação é a igreja de Jesus Cristo, 1 Pedro 2,9. No Antigo Testamento, as nações foram formadas pelos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos essas três famílias unidas em Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, um descendente de Cão é salvo, o ministro da fazenda da Etiópia. Em Atos capítulo 9, um descendente de Sem é salvo no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, o qual se tornou o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 10, um descendente de Jafé é salvo, Cornélio. O pecado dividiu a humanidade, mas Jesus Cristo fez dela uma nova nação. Todos os cristãos das diferentes nacionalidades formam a nação santa que é a igreja de Jesus Cristo. Em relação ao povo da aliança de Deus, os gentios eram xenos e paróicos, estrangeiros e imigrantes, isto é, pessoas que ainda que vivessem no mesmo país, tinham, contudo, os mais superficiais direitos de cidadania. Era
essa era a situação anterior, de agora em diante já não o é. Nas palavras do apóstolo Paulo, agora são concidadãos dos santos, agios. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre uma família. E sois da família de Theos, oikeios Theos. Efésios 2,19. Pela fé em Jesus Cristo, entramos para a família de Theos, e Theos tornou-se nosso Pai. Essa família está no céu, na pátria celeste, e ainda mais nesse mundo hostil. Efésios 3,15. Os cristãos vivos na terra e os cristãos que dormem em Jesus Cristo no céu, não importa a nacionalidade, somos todos irmãos, membros da mesma família. Não deve haver barreira racial, cultural, linguística, nem econômica. Somos um em Jesus Cristo. Temos o mesmo pneuma, o mesmo espírito. Fomos salvos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Temos o mesmo Pai, Deus. Somos herdeiros da mesma herança. Moraremos juntos no mesmo lar, a pátria celeste. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre um santuário edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Kyrios, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Theos no pneuma. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Pense comigo. No livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com seu povo. Deus habitou no tabernáculo, até que os pecados de Israel afastaram a glória de Theos do tabernáculo. A seguir, Deus habitou no templo. 1 Reis 8, de 1 a 11. Mas, novamente, Israel pecou e a glória do Kyrios abandonou o templo. Ezequiel 10, 18 e 19. Deus, Theos, então, habitou no corpo de seu Filho, Jesus Christos Ios Theos, a quem os homens despiram e pregaram na cruz. Hoje, por meio do seu Espírito Santo, pneuma agios, Theos habita na igreja, não no templo de pedra. Atos 7, 48 a 50. Theos habita no coração daqueles que confiam em Jesus Cristo e na igreja coletivamente. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Somos uma igreja. Para se conectar e pertencer, estamos mais próximos que imagina. O santuário é edificado sobre a verdade revelada de Theos.
o fundamento dos apóstolos. A Igreja de Jesus Cristo descansa sobre o acontecimento totalmente único de ser Jesus Cristo seu centro, mas na qual os apóstolos e profetas, na plenitude do Espírito Santo, e guiados por ele e fazendo suas obras em intimidade única com Cristo, tiveram a participação indispensável e intransmissível. Quero que se lembre disso. Os apóstolos e profetas, a palavra de Deus foi revelada de modo único. Aos apóstolos e profetas, a palavra de Deus, a Bíblia, foi revelada de modo único. Efésios 3:5. Por terem recebido, crido e testemunhado essa palavra, eles, os profetas e apóstolos, foram o início da construção sob a qual outros deveriam ser edificados. Mateus 16, versículo 18, Jesus Cristo. O alicerce desse santuário é o próprio Jesus Cristo e não Petros. Jesus Cristo é quem dá à igreja unidade e solidez. Somos ainda um templo inacabado. Estamos ainda sendo edificados. Só depois, no novo céu e na nova terra, ouviremos a voz. O tabernáculo de Teós está entre os homens. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. A Bíblia diz, eu acredito. A igreja não pode ser considerada um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, a parousia, a segunda vinda em glória de Jesus Cristo, quando o Senhor virá. A igreja está crescendo mais e mais, até que venha a ser o que está no propósito de Teós. A igreja cresce não como um edifício de pedras mortas, mas com um crescimento orgânico de pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Esse edifício cresce como um corpo. Efésios 4,15. Esse edifício, a igreja, cresce para se tornar um santuário dedicado ao Kyrios, Jesus Cristo. Vale ressaltar que a palavra grega usada para santuário aqui não é a palavra comum para santuário, hieron, referindo-se ao templo e suas dependências de forma geral, mas a palavra naos, o santuário interior ou o santo dos santos. O templo nos dias do Antigo Testamento, quando era considerado naos, era acima de tudo o lugar especial de encontro de Deus com seu povo. Era o lugar que a glória de Teós descia e manifestava pela sua presença. Jesus Cristo, ao vir a este mundo hostil, tornou obsoleto o santuário, templo feito por mãos de homens. Ele mesmo, Jesus Cristo, tornou o lugar de habitação divina entre os antropós. João 1,14.
e esse templo já não está mais entre os homens, pois Theos agora procura para sua habitação antropos, homens e mulheres regenerados pelo seu Espírito Santo. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Me diga, você se sente reconciliado com Deus mediante o sangue de Jesus Cristo e pela fé em Jesus Cristo? Você tem convicção que a sua alma está salva pela fé em Jesus Cristo? Você tem convicção que seus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus Cristo? Se não tem convicção, aqui e agora, não perca essa oportunidade. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Quer agora entregar sua alma para Jesus Cristo? Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Só Jesus é a solução. Jesus Cristo é a única esperança. Faça desse momento um marco histórico em sua vida, aqui e agora.